acho que assim, ô Márcio, você fez um clã aqui de pessoas que vieram do Senai, né? Que foi É, eu, é o Nick, o Iago também, Senai. Então, muito bom. é. Boa, mas chegou na hora exata que a gente começou agora a gravação. Pessoal, primeiro, bom dia aí para todo mundo, né? Acho que mais um segundo dia aí de mentoria, tá? Então, queria agradecer de novo aí cada um de vocês que está participando. Essa mentoria, ela reforçando assim, principalmente para a Pri, né, que entrou hoje. Então, a ideia da mentoria é a gente conseguir se conectar. Não tem certo ou errado aqui, tá? Pelo contrário, tem pessoas com muita vontade de passar conhecimento. Na semana passada foi bem legal, né? O pessoal trouxe bastante questionamento. Eu acho que a gente teve essa troca ali de, putz, não entendi isso, tem como vocês explicarem? Trouxe também um material complementar aqui para ajudar na explicação, tá? E vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim? Já iniciei a gravação, já, então tá certinho. Então vamos lá. Então a ideia aqui é reprogramação, né? Então a mentoria ela nasce muito com essa ideia de putz, o que está acontecendo no mercado, né? Daqui 10 anos, como que gente que como profissional, como que a gente quer se reposicionar no mercado? Seja trabalhando com venda, seja trabalhando na operação, seja trabalhando com a área de TI, como que a gente consegue se reposicionar? E aí eu vou pedir aí obviamente, todo mundo, né, que tivesse sentir a vontade, quem conseguir deixar a câmera aberta, um espaço seguro, tem poucas pessoas aqui, tem nem 7, 8 pessoas aqui na nossa mentoria. O microfone aí, vocês podem levantar a mão ou, dependendo ali, já questionar, tirar alguma dúvida, fiquei à vontade, tá? E aqui eu gosto muito dessa frase, falei ela na primeira mentoria, que é você não é lembrado, você é lembrado pelo seu currículo, você não é lembrado pelo seu currículo, mas sim pela sua contribuição. Então, hoje em dia, minha opinião, tá? Eu acho que só você ter um monte de certificado e eu ter um monte de certificação na área não serve para tanta coisa hoje em dia. O network ele vale muito mais, tá? Pri, que é do comercial, sabe aí que muito bem que o network ele conecta muito mais rápido aí com novas oportunidades. Eu vou pular minha apresentação, vou deixar o espaço aqui para o Iago se apresentar, que a maioria aqui já me conhece. Bora lá, Iago. Opa. Bom dia, pessoal. Prazer aí, né? Semana passada vocês já tiveram um encontro com o Lucas e com o Nick. É um prazer aqui sempre estar falando sobre tecnologia, dados. Que nem o Lucas brincou agora no começo, antes da aula. Se eu estava cansado, né? Estou cansado porque essa semana foi bem corrida, foi viajando para cima e para baixo aí com a empresa, né? Mas é sempre um prazer compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Eu sou apaixonado por aula, por mais que eu trabalhe com tecnologia, vou falar um pouquinho já sobre quem é o Iago, né? Mas tá aqui nesse fórum, por mais que não seja 100 pessoas, eu tenho poucas pessoas aqui, mas que vocês 5 estejam engajados com a gente aqui nas próximas horas, extraiam o máximo da gente, já para mim valeu o meu final de semana, então todo o nosso esforço aqui para preparar o material. Então, vocês falar um pouquinho de quem é o Iago, né? Prazer mais uma vez. Iago Soares é um profissional aí formado em engenharia mecânica. Eu venho da escola Senai, como o Lucas brincou ali no começo da aula, né? Mas por mais que eu tenha uma formação em engenharia mecânica, aconteceram coisas na minha vida, vivi a indústria, trabalhei, mas hoje sou um profissional de tecnologia, né? Sou um cara de IT aí, porque migrei minha carreira ali para esse universo doido aí de tecnologia e dados, e desde 2019 migrei totalmente para esse universo, fazendo especializações, MBAs ali em BI, Analytics. Recentemente me formei com o Lucas também ali em engenharia de dados, né? Só que eu empreendo nesse segmento desde 2019, né? Eu tenho uma consultoria de dados, né? Hoje, de dados é relativo, né? Hoje eu me comporto como uma empresa de tecnologia que tem dados dentro dessa vertical, né? A gente trabalha com desenvolvimento de software, inteligência artificial, mas muito focado também em BI, engenharia de dados. Essa é um pouquinho da minha jornada, dou treinamento sobre ferramentas de Power BI, como Power BI, Looker Studio, estatística para análise de dados, cultura de dados. Vim do Paraná ontem à noite, justamente estava dando um treinamento lá de SQL para uma turma. Então, nesses últimos anos aí é um pouco da minha bagagem. O que eu vou falar aqui para vocês não é só de lousa, né? Não é só de teoria, porque é o que eu vivo no meu dia a dia nesses últimos anos empreendendo. Então, eu acho muito diferente esse tipo de troca com os alunos quando a gente de fato vive as ferramentas, as tecnologias, o que de fato a gente estuda, a gente aplica, né?
é diferente da gente só pegar um livro ali e replicar ali o conhecimento, porque assim, o papel aceita tudo, eu costumo falar com os meus alunos, né? Mas quando a gente vai para uma região norte, vai para o interior, para um lugar mais afastado, às vezes a gente não tem os melhores recursos, as melhores tecnologias, a gente tem que fazer o melhor ali com dados, com análises, com o que a gente tem em mãos, né? E geralmente às vezes pode ser um Excel e resolver o problema, tá? Então, eu sou um cara que não gosto muito de contar história triste, eu gosto de ir direto ao ponto, não vou vender sonho para ninguém, eu vou falar que. Porque assim, eu vivo o dia a dia, né? Eu não sou só professor, então eu estou no campo de batalha, eu estou nas operações das empresas ali com o meu time, seja eu desenvolvendo. Hoje estou muito mais ali como vendedor barra gestor, mas ainda eu sou técnico também, ainda eu desenvolvo uma coisa ou outra, até para não perder esse contato aqui e ser um pouco mais assertivo para a sala de aula. Basicamente é isso, tá, pessoal? Se deixar eu falando aqui até meio-dia, mas queria já deixar aqui claro para vocês e pedir que durante a minha fala, o que eu trouxe de material para vocês não seja um monólogo, tá? Eu quero uma troca aqui com vocês, até porque estamos num grupo reduzido e o meu valor agregado para vocês hoje é que no final, aqui meio-dia, vocês saiam com alguns insights ali, nossa, faz sentido isso. Sempre fiz isso de forma automática, não tinha parado para pensar isso. É muito menos sobre tecnologia, sobre uma ferramenta, usar uma linguagem de programação, é muito mais eu conseguir gerar para vocês um pensar assim, né, no horizonte de forma mais ampla, tá? Então, se eu conseguir gerar essa provocação em vocês hoje, até meio-dia aqui, já valeu a minha manhã e todo a nossa troca aqui, porque faz tempo que eu e o Lucas e os demais mentores estamos trabalhando nesse projeto, né, pensando nisso. Então, tirem proveito aí, esse é um pouquinho da minha trajetória. Pode ir lá, Lucas. Prazer Pô, aí, pessoal. pô, excelente, Thiago. Antes de começar aqui rapidinho, só se vocês puderem falar o nome, né, a empresa ali, o que vocês estão trabalhando. Eu sei que vocês já se apresentaram, né, meio chato, mas tem a Pri aqui também que entrou, só para vocês se conectarem, principalmente com o Iago, por favor. Jogo rápido, tá? 2 minutinhos aqui para que tem bastante coisa hoje, bastante coisa. E aí, quem topa começar aí? Coisa rápida, nome, empresa e o cargo ali, mais ou menos, do que faz. Bom dia. Boa. Márcio, eu trabalho no Senai há 16 anos. Hoje eu sou orientador, mas atuo como coordenador de cursos, tanto da área de tecnologia, gestão, a área de eletroeletrônica, especialização de fato na área gráfica, formação na área gráfica e tecnologia. Legal. Boa, Márcio. Próximo. Boa, pode ser eu, então. Bom, pessoal, muito prazer. Eu sou a Priscila, eu faço parte do time da Mind Group, que é uma software house também. Porém, eu não sou desses assuntos mais técnicos, eu sou do comercial. E foi um prazer enorme quando o Lucas comentou que ia ter essa mentoria, porque eu acredito que vai agregar muito, muito na minha jornada. Então, está sendo um prazer que, pelo menos hoje, nesse primeiro passo, seguir com vocês, e eu tenho certeza que ao longo dessa jornada também. Boa, Pri. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Demorei um pouquinho que tava tendo um desastre ali na minha cozinha, derrubei o café ali, o pó de café, tudo, eu tava fazendo um café, aí você imagina como que ficou. Mas vamos lá, me chamo Natan Domênico, né? Eu trabalho ali hoje, atuo como entre, bem aspas mesmo, análise de dados, que é bem engenharia, análise, desenvolvimento de software, automação, tudo que vocês possam imaginar, empresa pequena, né? Uma pessoa que entende um pouquinho mais faz tudo, né? Ah, é o cara do TI, faz. Ele sabe programar, vai. E Mas aí isso é eles muito nem bom, entendem pô. muito. Não, mas está sendo de grande valia. Nossa, nesses últimos 8 meses aí eu aprendi coisas que eu acho que se eu ficasse só na teoria em 2, 3 anos não aprenderia. Mas sou muito grato, então trabalhei com a parte de análise de dados, já vim do setor comercial, do comercial, né? E fiz a migração de carreira aí faz um ano e meio mais ou menos que eu estou fazendo uma migração de carreira aí para a área de tech. Então está sendo bem legal também a experiência de vendas junto com tecnologia, né? Boa, Natan. Boa. Aí, pô, Boa. pega no pé dele aí, ó. Tem que limpar, hein, meu?
Brincadeira, Gente, vamos lá. bom dia, desculpa o atraso, eu tô meio mal passado aqui. Foi uma gripe horrível essa semana. Eu trabalho no Nossa, Grupo Fleury, tô junto com o Lucas aí, pegando os desafios da casa. Eu sou da área de gestão de projetos e agilidade, todo mundo adora agilidade. Então, tô aqui, chego junto para aprender aí bastante sobre dados, AI, aí, que é um desafio para nós no grupo. E tô aqui para somar junto também, valeu. opa, melhoras, hein? Toma Boa. chá de gengibre, ajuda. Bom, então vamos lá então, pessoal. Pri, talvez algumas coisas para ti vai ficar um pouquinho vago, aí dá uma olhada naquele material lá que vai ajudar para você entender um pouco também ali do que a gente comentou na última mentoria. Mas, assim, no finalzinho da última mentoria, o Nick ele trouxe muito sobre a questão do que é um Data House, Data Lake House. E esses conceitos, depois eu conversando ali com ele naquela, né, de feedbacks ali de, putz, o que a gente pode melhorar, são conceitos que eles são muito complexos. Até pra gente, assim, que tá na área, é complexo. Não é uma coisa que a gente consegue trazer em uma aula todos os conceitos deles, porque é bem detalhado. Eu vou começar aqui falando um pouco de Data House, tá? Prometo que na próxima eu vou tentar trazer mais sobre Data Lake, o André que vai estar mentorando a próxima mentoria, né? E aí a gente entra um pouco mais no detalhe o que é o Data Lake. O Data House, eu juro para vocês, tá? Depois que vocês entenderem bem o Data House, vocês vão conseguir entender muito bem o Data Lake e depois o Data Lake House, que é uma mistura dos dois conceitos, beleza? Vamos lá. Eu vou trazer algumas visões aqui, tá? Pegando até o feedback da PAN, eu vou trazer uma visão de arquitetura e uma visão de processo e visão por ferramenta, beleza? Vamos começar aqui com uma visão de arquitetura, que é o Data House, tá? O que acontece? Lá atrás, em 1900 e bolinha, a gente precisava organizar os dados. As empresas, elas precisavam, as empresas mais tradicionais que a gente considera, elas precisavam estruturar esses dados e trabalhar com eles de alguma maneira, tá? E essa palavra estruturar, ela está muito amarrada com o avanço desse tipo de arquitetura, tá? Eu vou comentar um pouquinho para vocês o que é um dado estruturado e não estruturado. Quando a gente pensa em conceito de arquitetura, existe um profissional muito assim, primordial para o começo de um projeto. É igual você começar uma casa, né? Você não começa a casa já colocando os bloquinhos. Meu pai, ele começa assim, aí a casa sai. Meu pai trabalha com construção. Eu brinco com ele, falo, meu, tem que ter uma arquiteta ali, né? Para entender ali como que é o desnível do terreno, para entender, até, eu não sabia, até o ponto da casa, onde, dependendo se for colocar uma piscina na casa, onde bate sol. Então, quando a gente pensa numa arquitetura de data house, a gente tem que pensar quais são. O papel do arquiteto de dados é pensar quais são as novas tecnologias de mercado, não só as novas, mas quais são as soluções que eu tenho com base na necessidade da empresa. E aí tem um fator aqui que o Nathan comentou na última mentoria e faz muito sentido, cara, mas eu não tenho budget, eu não tenho um orçamento para contratar Databricks agora. Eu estou me provando o valor. Como que eu começo isso, né? E aí nisso esse arquiteto ele vai ajudar aqui e a primeira fase dele do arquiteto é olhar para o que a gente chama de data sources, que é basicamente fonte de dados. Existem os conceitos em inglês, tá, pessoal? Eu vou traduzir todos aqui, tá? Não tem problema. Mas no mercado, a maior parte do pessoal, você chegar e falar assim, quais são as fontes de dados? O pessoal vai entender, mas se você falar quais são os data sources, o pessoal já associa mais rápido. É muito comum, tá? Quando a gente pensa aqui, deixa eu colocar o lazyzinho, ficar mais fácil. A primeira parte aqui que a gente tem das fontes de dados são dados que estão espalhados. E esses dados podem estar vindo lá do seu CRM, pode estar vindo de um social media, né? Pode estar vindo das planilhas ali do que o Nathan tem, que o Márcio tem. Pode estar vindo de um próprio banco de dados também. Pode ter um banco de dados lá separado, que alguém criou lá de SQL, né? Que é uma linguagem que a gente vai explorar aqui no decorrer da mentoria, ou NoSQL, né, que é uma outra linguagem também de explorar dados não estruturados. Tá? Então, a gente tem N tipos de fontes que podem estar espalhados esses dados da empresa. A primeira etapa é entender onde que estão essas fontes, e a segunda etapa que o arquiteto tem que entender é como que eu preparo esses dados?
como que eu consigo tratar esses dados? Porque esses dados eles estão espalhados. E a gente tem uma área uma camada chamada staging, tá? Então é uma camada onde o dado ele fica lá de forma temporária. O que quer dizer temporária? Eu pego esse dado, eu faço a extração e eu trato ele dentro de uma tabela. Vou trazer. A gente sempre vai falar de layer ou camada. Mas eu estou numa tabela ali. E essa tabela, ela vai ficar ali temporariamente o dado. Eu peguei dado da social media, eu peguei dado do meu RP, do meu CRM, e eu vou olhar primeiro e vou falar assim, ok, como que eu conecto esse dado um com o outro? E aqui a gente tem um processo que a gente chama de extração, que eu vou comentar também para vocês aqui mais para frente. Dentro desse processo de extração, que vocês estão já vendo a palavrinha ETL ou LT embaixo, são duas técnicas no mercado. Aqui a gente já começa a falar que é o trabalho do engenheiro de dados. Tá? Então, o engenheiro de dados ele está muito nessa camada aqui de extrair o dado e levar até a camada de armazenamento. Existem dois conceitos. Os dois conceitos estão certos. Depende de qual arquitetura que a gente quer utilizar. A gente está olhando para o Data House. No Data House é muito comum o conceito de ETL. O que é o ETL? Extract, Transform e Load. Extração, transformação do dado e carregamento do dado. Essa primeira camada, eu já extraí o dado de alguma fonte e passei por uma tabela temporária. Tabelinha temporária ali onde o dado está parado. Quando eu realizo a etapa de transformação desse dado, eu já carrego ele aqui dentro do que a gente chama de Data House. Por isso que é o conceito Data House. O que é a transformação? A extração está claro para vocês aqui? O conceito extract? Da onde está vindo o dado? O que é a transformação? Esse dado, ele não vem puro. Ele vem um dado impuro. Você precisa lapidar esse dado. Esse dado ele pode vir em registro duplicado. Esse dado pode vir com uma tipificação errada. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo usa planilha, né? Vocês já pegaram um dado ali que na hora que você clica na data, tem uma informação lá que é a data. Você clica na data, mas não aparece o calendário dentro do Excel? Aí quando você vai ver, porque tem duas aspas, tem aspas no começo e aspas no final. Aqui a gente começa a falar de tipificação. Olha como que as coisas se conectam. Esse tipo de dado deveria ser data. Mas por que ele está como um texto? Eu não consigo trabalhar com dado em texto. Eu consigo, Nathan, fazer lá dentro do SQL, eu consigo fazer um data diff se o dado está em texto? Eu consigo usar uma fórmula de adição de data dentro do SQL? Buga tudo, rapaz. Porque ele tá Exato. como uma string, né? Perfeito, porque ele está como uma string, ele está como um formato texto. Esse processo de transformação, ele é um processo que a gente também tipifica o dado. Porque às vezes o dado ele não vem no formato correto. A data ela não vem no formato em data, ela vem no formato texto. E aí sim, esse processo de transformação acontece e aí eu carrego ele dentro do meu Data House, que é basicamente um arcabouço de muito dado. Obviamente o pessoal separa os dados por contexto, né? Seja vendas, seja logística, seja ordem de pedido, dependendo do negócio. E aqui o Data House, ele tem... Ô, Nathan, você quer perguntar? Manda lá. É rápido, é bem rápido, mas esse detalhezinho aí, se não souber, vamos por olhar esse detalhezinho aí, tira a paz aí durante um bom tempo. É, eu falo para vocês, pessoal, acho que a maior parte do tempo do engenheiro é fazendo essa transformação. Porque é muito complexo. Você, assim, é o que o Nathan falou. Esse dado, se ele chega no formato texto, lá no Power BI, lá no BI, lá para o cientista, dá um trabalho do caramba para a gente ter que tratar esse dado. E aí você tem que ficar, sabe, aquela coisa de ter que ficar pulindo o dado na mão. É muito ruim. Então, quando o engenheiro consegue fazer esse processo de uma forma clara, ele vai gastar um tempo, mas se ele faz uma vez só e bem feita, ele está otimizando o trabalho de outras pessoas que vão estar vindo. E eu vou comentar desses profissionais, prometo. Fala, Iago. Iago, depois qual? Não, é só 5 minutos, 5 centavos aí de contribuição, né? Aí falando agora para proteger as nossas carreiras, porque às vezes na ponta lá, seu gestor, o contratante, por exemplo, da minha empresa, ele não tecnológico.
ele não vê muito valor agregado nessa camada pelo simples fato de não enxergar isso. Porque o que chega lá na ponta para o usuário final é o DataVis, é o produto de dados, é a aplicação, o aplicativo funcionando, né? Mas para chegar até aquela camada com performance, qualidade, confiabilidade, governança, esse trabalho dos bastidores aí, né? Que é o que o Lucas está falando agora, que é a camada do ETL, cara, é onde está a grande carga, energia. Cara, eu costumo dizer nos meus treinamentos, assim, por ler alguns conceitos, né? Que fala que 70%, 80% de um projeto de BI, por exemplo, né? A energia gasta é demandada nessa parte da coleta e transformação desses dados, aplicação de regras de negócio, né? O dashboard lá na ponta, né? Quando a gente vai falando de BI, é só a cerejinha do bolo, né? Vocês já devem ter visto no LinkedIn, nas redes sociais, né? É só a pontinha do iceberg, né? Essa camada nebulosa tá lá para dentro do oceano, né? Que é o que o Lucas está falando agora. Só fazendo esse parênteses aí, porque eu sofro como empresário para esse meu cliente não tecnológico, né? O cara que não sabe, ele só quer o produto pronto lá na ponta, né? Mas ele não sabe como chegar até lá. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, de gerar essa educação para essas pessoas, para esses gestores, porque senão a gente não mostra o valor agregado do que a gente está fazendo, né? É um desafio. Oi, Iago. Falei, Pan. Ai, meninos, eu ia perguntar que em igrejinhas passadas eu passei por situações assim com base de dados da HP ali de e-commerce. Era uma delícia. Eu ficava até 1, 2 horas da manhã ali tentando identificar onde estava a porcaria da linha. E eu fazia na unha, né? Como um usuário nível 1, digamos assim. Tem Sim. alguma ferramenta que hoje vocês, como profissionais de data, vocês utilizam para achar isso mais fácil ou vai na unha também? Não, não, não. Os próximos slides eu vou mostrar algumas ferramentas. Existem ferramentas, mas se o profissional não sabe usar a ferramenta, aí que tá o ponto. Aí você, como usuário final, Pan, sofre. Eu também já sofri pra caramba. Esse foi até em 2016, 2017, foi um dos motivadores de falar assim, não é possível. Precisa aprender logo SQL, para parar de sofrer um pouco. Mas eu vou mostrar as ferramentas, tá? Tem um slide só para ferramental também. Natan, 2 minutos, pessoal, hoje a pauta é extensa, mas vamos lá, e aí a gente, 2 perguntinhas, 3, manda lá. Tá no mudo, tá no mudo. Mas só complementando, e realmente é difícil demais vender essa parte de estruturação. Eu tipo assim, eu tinha um. Eu era calma aí. Eu era da parte de vendas, comercial. Para eu vender que precisava de analista de dados ou precisava de dados ali para a empresa, eu tive que vender, né? E foi um desafio, viu? Porque eu comecei a fazer ali o BI através de planilha, aí depois ele, vamos extrair do CRM, vamos trazer lá do Meta Ads, vamos. Aí eu falei, beleza. E para eu explicar para ele que eu estava ali, eu fiquei 1, 2 meses meio que organizando esses dados, criando banco de dados, fazendo esse processo de ETL, e ele falando assim, e aí não vai sair? E aí não vai sair? E eu sem experiência também, nunca tinha mexido com isso. Então foi bem desafiador eu tentar vender essa imagem também, vender essa. Eu falei, calma, eu só estou construindo a base. Aí a base bem feita, a gente vai conseguir ali, né, bons dados, vamos extrair bastante, né, dados ali para poder a gente fazer essa análise. Mas calma, eu só estou montando a casa, falei para ele. Aí ele ficava mais tranquilo, mas ele 2 meses pagando ali salário sem ver resultado, ele ficou meio assim. É. Bom, pior que é isso mesmo. Por isso que esse é um pedaço aqui que é o lado aqui que nem o Iago falou, né? O pessoal vê a pontinha do iceberg, mas embaixo existe todo esse conceito. E aí, pessoal, o Data Warehouse, assim, quando a gente pensa em arquitetura, tem um pedaço aqui que é o Data Mart, que ele foi muito usual, e até hoje é usual. Que é, pensa assim, a gente tem um balde gigante ali de dados. E as pessoas se perdiam para achar esses dados. Ou também não era performático você ter que ficar fazendo SQL. SQL é uma linguagem de programação. Eles nem consideram como uma linguagem de programação, é mais uma linguagem de consulta. Algumas pessoas trazem muito esse conceito, que é basicamente o Excel. É o Excel, o plus do Excel, para a gente conseguir consultar um alto volume de dados. Porque o Excel até 2, 3 milhões de linhas, ele suporta ali, mas dali para frente ele trava. Como que a gente lida com esse tipo de contexto? E aí surge o SQL para ajudar.
Esses data marts aqui, eles são quebrados por contextos, tá? E eu vou explicar também um pouco deles. Exemplo, você pode pegar um banco de dados gigante e falar, não, eu só quero dados referente à área de comercial. Eu não quero dados referente à área logística, à área de marketing, eu quero só comercial. E aí você pode criar um data mart, e foi feito muito esse tipo de arquitetura. E aí no final, que é o que a gente tem a última layer aqui, que é a layer de apresentação, é onde a gente tem o BI, que é o Business Intelligence, onde a gente tem ferramentas de reporte. Era muito natural você não ter um BI lá, você não ter um Power BI, um Tableau, mas você ter um relatório que extraía todo dia ali com alguns KPIs e mandava para o executivo ou para a área solicitante. Sistemas de operação também podem estar conectados direto ao seu banco de dados, ao seu data house. Então, o meu aplicativo ele pode estar conectado a um data house. Na Dr. Wall, a gente não usa o conceito do data house e até assim, vou jogar um pouquinho aqui para vocês pensarem, mas eu vou falar disso nos próximos, tá? Porque eu trabalho com dado não estruturado. Eu trabalho com imagem. Então não faz sentido usar o data house. O data house é mais para dados estruturados. Beleza? Aqui, o engenheiro ele trabalha nesse pedaço aqui. Ele vai olhar a fonte, ele vai extrair, ele vai aplicar o conceito, seja ETL, seja LT. Que muda DTL por LT. Já explico para vocês também. O arquiteto ele tem que olhar para tudo isso. Ele não necessariamente precisa fazer, mas ele tem que saber. Eu brinco que o arquiteto ele já foi um analista, ele já foi um engenheiro, ou ele já foi até um cientista. Geralmente o arquiteto é um cargo quase de gerente no mercado. E ele equivale. Tá tudo bem a gente falar de salários aqui, né? Vocês estão confortáveis de a gente falar de salário, né? Não tem problema. O arquiteto ele equivale a ganhar 25 mil reais de um gerente. É isso, tá? Você vê lá, arquiteto de dados? Não, arquiteto de dados não é um profissional fácil de achar no mercado, é difícil, é complexo, tá? Vou dar o exemplo do nosso amigo André Ipan. O André tá com vaga aberta há 6, 7 meses, porque não acha. É difícil de achar esses profissionais. Beleza? O cientista de dados, que aí é a minha praia aqui, que eu tenho um time de ciência de dados, o cientista ele pode estar trabalhando muito dentro do data house, pegando o dado dentro do próprio data house mesmo, o dado mais bruto possível. Por quê? Para a gente é interessante ver como que o dado se consolida ali, para criar modelos de previsão, de otimização, modelos de precificação, agentes de IA, né, que a gente vai falar bastante aí em alguns momentos. Então aqui que está o arcabouço onde que o cientista vive. Ele vive mais nessa layer aqui. Ele pode até olhar lá para a layer de apresentação, mas o mais interessante para ele é pegar o dado que está aqui. E aí a gente vai aplicar alguns algoritmos aí para a gente poder fazer uma regressãozinha logística. O pessoal odeia matemática e estatística. Alguém gosta de matemática e estatística? Aí, ó. O Iago vai falar muito de estatística hoje. Márcio, né? Márcio, eu lembro que ele fazia, eu acho que era você ou o Igor, fazia a gente calcular os cilindros de flexografia na mão, mas aprendi. Então, assim, existe uma base aqui que a gente não vai pular. É chato, vai doer pra caramba, mas a gente vai passar por ela, tá? E o analista de dados, pessoal, ele tá lá na ponta. Essa é a ponta para quem quer entrar na área de dados. Eu recomendo. Eu comecei como analista de dados, tá? É lá. E ó, valorizo, tá, Natan? Se você tá fazendo engenharia, tá fazendo análise, cara, eu aprendi dessa forma, na raça. É assim, você tem que, ó, fazer, mão na massa e fazer. E o analista de dados, ele faz muito. Às vezes ele faz a engenharia, às vezes ele faz um pouco de ciência, mas ele tá lá na frente, construindo um relatório, análise, estudo, trazendo os insights, né? Lembra lá da pirâmide de Kidd, né, que a gente trouxe. Então, só para a gente reforçar o conceito, porque hoje tem bastante coisa, tá, pessoal? Então, dados, fonte de origem, são os dados de onde vem e onde esses dados estão espalhados. Aí a gente tem aqui área de staging, é o ambiente intermediário onde os dados são armazenados de forma temporariamente até acontecer a transformação do dado. Isso para o conceito de data house, beleza? Data house, repositório central, consolida os dados. Data marts é o subconjunto, então você pode ter dados separados, mini bloquinhos, mini pastinhas ali, sabe? De venda, de marketing, de finança. O Metadata Manager é basicamente uma forma de você fazer a governança do seu banco. Então, quem que acessa,
quem que é o usuário que eu tenho que dar acesso para excluir um banco de dados e fazer um deploy em cima? Deploy ou commit, ali é o pessoal que, se você não derrubou nenhum banco ainda, Nathan, em algum momento você vai derrubar um banco aí, principalmente um transacional. Espero que você tenha backup. Não, já derrubei sim. Aí eu comecei a aprender a fazer backup. Legal, é assim que aprende. Toma na cabeça e aprende e faz o backup depois. Então, assim, o Data Manager é basicamente para você fazer essa governança em cima do seu Data House, tá? E aqui do BI você já, assim, é mais fácil, está mais próximo do usuário, né? Ferramentas operacionais analítica, sistemas corporativo, integração com sistemas transacionais, dashboards, Locker, Power BI. Eu comecei no MicroStrategy. É uma ferramenta que vocês talvez nem vão usar no mercado. Não vão ver, tá? Vamos passar pelo conceito de ETL, tá? Então, assim, aqui a gente tem um conceito onde a gente tem nossos dados que estão vindo. Esses dados, eles podem estar vindo em vários formatos, seja em CSV, seja em JSON, seja em XML, seja um webhook, seja uma API. São formatos de dados que a gente tem no mercado. Até aqui tudo bem? Beleza? Dentro do conceito de ETL, a gente tem um processo que é a extração. Eu extraio esse dado de algum lugar, transformo esse dado, beleza? Na camada staging, transformação, que a gente comentou, e carrego ele dentro do Data House. Até eu chegar na... Esse é um conceito... Pessoal, tem conceitos que é a mesma coisa, só que o nome muda. Tá? A gente fala muito da camada analítica. Até no Fleury a gente fala muito da camada analítica. A camada analítica é isso aqui. É a camada de apresentação de relatório, de dashboard. Tá? Então a gente vai extrair o dado bruto, a gente vai pegar esse dado, vai processar em algum servidor, em um tempo ali, né, de uma forma temporária. Vamos carregar esses dados brutos dentro de um banco de dados mesmo, que é o nosso Data Warehouse, e depois a gente pode consumir esse dado pensando ali eu vou usar o Power BI, que o Power BI é uma ferramenta também super legal para usar. Esse é o conceito do ETL. O que muda quando a gente vai para o ELT? Conceito, as palavras são as mesmas, só que a ordem muda. No conceito ETL, eu extraio o dado, eu já jogo ele para um data house já. Eu não faço tratamento. Eu não realizo a etapa de transformação. Eu pego o dado bruto e jogo do jeito que está lá. A transformação ela acontece depois, só quando geralmente eu quero usar aquele dado. E aí eu tenho a camada analítica. A gente vai falar muito de Data Lake, tá? Aqui que surge a ideia do Data Lake. Porque como eu não preciso transformar, vocês concordam que eu ganho um tempo também? Eu não preciso fazer a transformação. Transformar é caro também. Exige processamento. Então eu tenho um processo um pouco mais barato. E eu ganho performance, porque você ficar transformando um dado também requer recurso ali. Então eu ganho mais performance. Então no processo de ELT, você extrai o dado, você carrega esse dado natural dentro do seu Data House ou do seu Data Lake, que é aí que começa um pouco essa ideia de por que não ter uma estrutura de Data Lake? E você vai fazer essa transformação conforme, quando for necessário, você mandar isso para um usuário ali de destino. Quando a gente pensa ali em dados estruturados e não estruturados, estruturar um dado ali, né, você pega um dado já estruturado, você precisa, de novo, fazer mesmo assim, você precisa fazer a transformação. O que é um dado estruturado? Planilha de Excel é um dado estruturado. Beleza? CSV é um formato de dado estruturado. Porque você tem header e você tem ali o subject dele. Você tem o cabeçalho do dado e você tem o dado. Aí a pergunta que fica para vocês: vocês acham que imagem e vídeo é dado estruturado ou não estruturado? Né? É dado não estruturado. Não estruturado. Ah, tá, demorei para ligar o microfone. Não, tranquilo, pô. Então, assim, existe isso. E aqui que começa um pouco essa ideia de conceitos. Por isso que é importante vocês entenderem esses dois pontos, tá? Até você consumir lá na camada analítica. Fala aí, Pam.
O LT, então, ele é mais rentável para a operação, no caso. Foi o que eu entendi, né, Lu? Eu tava discutindo isso com o Natan aqui na aula passada. E dúvida, o nosso Data Hub, ele chega a ser um Data Warehouse ou Data Lake? Eu tô confusa ainda nessa... Eu vou responder essa pergunta com alguns pontos assim. O Fleury, que trabalha com imagem, o que é ideal? Trabalhar com Data Warehouse ou um Data Lake? Ah, eu tô com vergonha de responder. Não, não existe certo e errado. Manda lá, manda lá. Não tem certo e errado. Tem, de novo, a gente tá aqui para Eu, aprender eu junto. acho que é melhor um lakezinho, né? Devido ao impedimento com mais de 15 bilhões de linhas lá que a gente tá tendo. Você falou de um negócio excelente. Você falou assim, eu acho melhor um lakezinho lá. Por que não? Mas tem um ponto, é 15 bilhões de linha. O Data Warehouse, ele até uma certa magnitude ali de quantidade de dados, ele comporta muito bem. Mas hoje o Data Lake, e sim, respondendo a sua pergunta, a gente trabalha com o conceito de Data Lake. E sim, a gente trabalha com LT. E sim, a gente quer ter performance, a gente quer reduzir custo e a gente trabalha com imagem também. A gente trabalha com dados não estruturados, a gente trabalha com prescrição. Texto é dado não estruturado. Beleza? Lembra do arquiteto? O arquiteto ele não pode olhar só para a tecnologia. Ele tem que olhar para o conceito do negócio. Ele tem que entender, cara, eu não vou trabalhar com imagem, não vou trabalhar com áudio, não vou trabalhar com isso. Para que eu quero um LT ou eu quero um Data Lake aqui? Eu posso fazer um Data House, não tem problema. Até 2011 foi feito. O Senai está aí. Senai, muitas estruturas do Senai é Data House. Pessoal, tá claro esses conceitos para você até aqui? Só Data House. Data Lake eu joguei um pouquinho mais só para a gente poder pegar. Tá claro esse pedaço para vocês? Eu vou ser bem sincero, eu, igual, eu sou da área, estou estudando, fiz, mas ainda tenho dificuldade no conceito, sabe? O que que seria ali um data warehouse e o que que é um data lake, né? Qual que é a diferença dos dois? Eu sei que é um conceito da forma de organizar esses dados, certo? Tá. Eu vou te explicar duas coisas. O Data Warehouse você associa sempre a um dado estruturado, Nathan. É aquele dado Tá. que você tem cabeçalho e o dado amarrado a ele. O Data Lake ele vem para o mercado para suprir praticamente três necessidades. Duas a Pan falou aqui de forma intrínseca. Alta volumetria de dado. A gente passa da era de Big Data, que é uma era que a gente tem muito dado, a gente tem muito dado. Os últimos 2, 3 anos de dados que foram gerados equivale aos últimos anos da história. Porque a gente vem gerando muito dado, muito log. E o Data Lake ele serve para dados não estruturados. Texto, imagem, áudio, vídeo, são dados não estruturados. Quando você pensar em Data Warehouse, cara, associa ao dados estruturados. Quando você pensar em Data Lake, dados não estruturados. Essa é a melhor forma de você associar. Claro, tem alguns pontos aqui, é o que a Pam falou. Performance, aí tem a questão de custo, que o Data Lake acaba sendo mais barato, mas também tem uma problemática aqui. Como a gente não trata o dado na entrada, não transforma esse dado, se eu não tenho um bom catálogo de dado, eu começo a gerar um conceito que a gente chama de pântano de dados. E o que é o pântano de dados? Se eu não tenho alguém fazendo governança desse dado, e só está jogando dado lá. Está jogando, está jogando, pegando dado de tudo que é lugar. Dado público, dado aberto, CRM, e assim vai. O que vai acontecer? Quando eu for usar aquele dado, alguém sabe me explicar por que aquele dado está lá? Uma bagunça, não sabe o que que é aquilo. Exato. Então tem pessoas que preferem usar o Data Warehouse de cara no início, porque assim, você tem que organizar o dado de cara. Não adianta. Essa é a primeira etapa. Essa é a etapa do ETL. Você tem que fazer a transformação já na etapa depois que você extrai. Você entendeu? Anota esse conceito. Data Warehouse, dados estruturados. Data Lake, dados não estruturados. Show.
Agora deixa eu fazer só mais uma pergunta. Quando você fala em data warehouse ali, então dados estruturados seria ali planilhas, né, vamos por assim, tabelas ali organizadas com relacionamento entre elas e tudo mais. Agora, quando você fala em data lake ali, e vamos supor que você tenha essa parte organizada e você também tem a parte, por exemplo, de material gráfico, né, que seria um áudio ou um vídeo, enfim. Como que você organiza esses dois juntos e dentro desse conceito? Você organiza em um banco de dados diferente ou não? É só uma dúvida que ficou. Eu tava com a mão levantada aqui justamente para falar isso antes de você perguntar isso, né? Porque eu, como consultor, eu vou nas empresas aí, Brasil afora, e assim, o slide ali que o Lucas tá, os conceitos, vocês vão ver especialistas aí no LinkedIn postando arquiteturas e arquiteturas das ferramentas super lindo ali. Cara, mas que nem eu falei, o papel aceita tudo. Nem toda empresa está preparada, tanto de pessoas e budget, para fazer o conceito ponta a ponta bonito. O que eu quero falar? Que eu passo em empresas que tem tanto Data Lake quanto Data Warehouse. Tinha Data Warehouse, está migrando para o Data Lake. Por quê? Não tem certo ou errado. Tem experimentação, tem dinheiro, tem profissionais. Você mesmo, Natan, você acabou de falar que você é o cara que rouba a bola, cruza e faz o gol. 90% das empresas no Brasil são assim. São 5% que é igual o Fleury, que tem um cientista de dados, um engenheiro, o cara que só vai fazer ingestão, o cara que só vai tratar, o cara que só vai analisar. A maioria das empresas que eu passo, os profissionais de tecnologia são como você. É o cara que extrai, trata, analisa. Então, a gente tem que parar também de ver muito essa questão conceitual, que é isso é a bala de prata. Se a gente não tiver, se for um profissional versátil, entender isso, é óbvio, conhecer o conceito, conhecer as ferramentas, conhecer a tecnologia, e aí sim, para o jogo e para campo, aí eu vou gerar valor para o negócio, tá? Mas se eu quiser sempre fazer ao pé da letra, cara, a gente sempre vai esbarrar em uma parede. Às vezes, recursos, pessoas, dinheiro, e não vai conseguir tirar um projeto do papel. Então, eu sou muito versátil, sabe? Tem projeto com um cliente meu que tá rodando em Excel, OneDrive, SharePoint, e tá tudo bem, tá funcionando. Tô gerando um ROI pro cliente. Agora eu tô entrando num baita projeto que é o supra-sumo da engenharia de dados, é Databricks. Isso é caro. Então, cara, depende. Só meus mais 5 centavos aí de colaboração. Cara, excelente. Eu acho que essa provocação do Iago é muito boa, assim, porque quando eu estava em consultoria, eu entrava nos bancos lá para dar consultoria, era isso. Às vezes era o Excel. Então, assim, existem os conceitos que eles vão te dar o norte, mas, assim, não é que você necessariamente você precisa seguir aquilo como bala de prata. Esse é o ponto. E é isso que eu também sou meio um pouco sático, assim, quando eu vejo a galera falando assim, N8N vai resolver todos os seus problemas, né? Cara, será? Será? Eu acho que não, tá? Então, é muito bem colocado aí, Iago. Eu super concordo, assim, porque a gente, hoje no Fleury, obviamente, assim, o Fleury é uma empresa que fatura 2, 3 bi, né? Uma empresa que tá num outro patamar, tá num capital aberto, tá? Tem essa diferença. Para eles faz muito sentido ter isso organizado, mas para quem tá começando, cara, se você tá com o Data Warehouse lá, tá rodando, o Data Warehouse em algum momento ele aceita até um pouco de dado não estruturado. As novas versões e atualizações, né? Mas existem os dois conceitos, né? E o mercado ele tem olhado muito aí para Databricks também como bala de prata, mas aí tem um ponto, Databricks por si só é caro. É muito caro. Falando Databricks, ferramenta, tá? Não tô falando no processo em si. Databricks por si só ele é caro. Beleza? Então, pessoal, para a gente tentar resumir um pouco assim. Só mais 5 centavos. Espera aí. Não era o foco, né? Mas o legal de um ambiente como esse, pessoal, é isso. Vale muito mais do que eu abrir aqui uma linha de SQL e copia e cola essa query. É essa provocação aqui. Então, acabou que eu dei uma palestra semana passada que eu quero só contribuir um trecho da palestra, porque está indo para esse fórum aqui, um bate-papo. O porquê também é importante o conceito aí de saber esse conceito de data lake, grandes volumes. O mercado está numa transformação. Eu comecei como analista de dados, né? O meu core business é BI, Analytics, né? É mais o contato ali com o negócio. Só que eu me cheguei numa posição que eu entendi, cara, tá mudando o comportamento do mundo com relação a volumes de dados.
Então, o analista por si só, que 3, 4 anos atrás com Power BI salvava o mundo, hoje já não vai salvar mais. Porque precisa desses conceitos que o Lucas está trazendo, de engenharia de dados, né, de data lake. Aí, fazendo esse paralelo, a previsão que até o fim de 2025 é que o mundo, seja empresa, pessoa, rede social, tudo que a gente está transacionando de informação, a gente vai gerar no mundo 181 zettabytes de dados. Eu sei que vocês estão pensando, sei lá, o que é 181 zettabytes de dados, né? Eu vou fazer duas analogias para vocês entenderem o quão isso é de dado. O que são 181 zettabytes de uma forma mais visual? Pensa que 1 hora de vídeo gravado em HD, que eu subi no YouTube, isso gera 1 gigabyte. 1 hora de vídeo gravado em HD. Se eu gravar 181 zettabytes de dados de vídeo produzido no YouTube, isso é o equivalente a 181 bilhões de horas de vídeo. É como se eu ficasse 20 milhões de anos seguidos sem desligar o YouTube assistindo o vídeo. Isso é humanamente impossível, né? Vocês terem a percepção do volume de dados. Outro exemplo também, para ficar bem visual, o que são 181 zettabytes de dados. Um pendrive de 128 gigas, se eu pegar um pendrive de 128 gigas, um pendrive, e converter para 181 zettabytes, né? É como se eu tivesse 1,4 bilhões de pendrives. E se eu colocasse um do lado do outro, fisicamente, imagina, um do lado do outro, 1,4 bilhões de pendrives um do lado do outro, eu cobriria todo o estado de São Paulo, fisicamente. Isso são 181 zettabytes de dados, tá, pessoal? Só para mais 5 centavos aí de contribuição, tá? Boa. Isso aí. E aí, galera, só para fechar aqui o conceito do ETL, então pense assim, você vai lá na feira, você tem um monte de fruta para escolher. Você extrai a fruta que você quer. Então, eu gosto que é melancia. Para a gente na área de dados é limpar o dado, padronizar o dado, corrigir inconsistência, juntar diferentes tipos de dados. A gente vai cortar a melancia até a gente servir lá na camada do suco, né? Então, a gente vai chegar aqui e vai gerar esse suco que é basicamente a gente carregar essas informações. Tem um conceito, e aí só para tentar amarrar um pouquinho com o que o Nathan me perguntou, eu não respondi para ele da melhor forma, que é, cara, como que eu junto dado estruturado e não estruturado? Porque eu estou trabalhando com esses dois conceitos. Existe um carinha chamado Primary Key e Foreign Key. Chave primária e chave estrangeira. Calma, vou chegar lá. Cadastro. Quando eu tenho um cadastro lá com o nome da PAN, com o nome da PRI, eu tenho um ID, eu dou um ID para elas. Eu já sei quem que elas são. Eu não posso levar em conta só o nome da Pamela, porque apesar do nome dela ser um nome super chique, nem sei pronunciar que é Pamela, é Rusi? Eu sempre pergunto para Pamela, como que pronuncia seu nome? Mas assim, podem existir outras Pamelas no meio do caminho ali no banco de dados. Já aconteceu comigo e é real. Na Embi Morumbi tem uma pessoa, um Lucas, com o mesmo nome e sobrenome que o meu. Então a gente dá um ID para essa pessoa. O ID é basicamente uma numeraçãozinha, quase uma hash. Isso é o Primary Key. O Foreign Key é a chave que eu conecto do outro lado. E aí eu posso ter uma tabela pedido. Essa tabela pedido, ela vai vir com o quê? Com o ID da PRI. Assim que eu relaciono as coisas. Aqui eu já estou falando de SQL, estou adiantando um pouco, tá? Mas a gente vai ver esses conceitos. Beleza? É um pouco disso, de juntar os dados. E aí, então, Nathan, assim, dependendo, você vai ter que criar uma chave. Dependendo, aquele vídeo, aquela imagem, ela está associada. Eu vou pegar um exemplo aqui na área da saúde. Acabei de fazer um check-up, acabei de fazer um exame. Eu gerei uma imagem, você concorda? Eu gerei um dado não estruturado. E Sim, esse dado, concordo. esse dado, ele já tem que vir amarrado com a minha chave como usuário, como paciente. Você entendeu o ponto? Ok. Essa parte do relacionamento, perfeito. Mas o ponto é, eu uso outro banco de dados para salvar a imagem, e aí nessa eu linko, vamos supor, eu já vi alguns bancos de dados que trazem link, né, ali no lugar da imagem ou do áudio, dentro da tabela, traz um link, né? E aí você tem a informação do link, né? Que aí direciona para onde é a origem do arquivo de fato. Você pode usar também, não tem problema, que é o que o Iago comentou. Você pode deixar um conceito ou você pode misturar os dois, que é o Data Lake House. Por isso que assim, você mistura os dois conceitos, beleza? Mas Beleza, então. aqui na Dr. Wall a gente usa o BigQuery, ele gera o link, porque a gente faz a gravação da chamada. E a gravação é um vídeo, entendeu?
E aí gera o link ali no. Você salva o link da gravação ali. Eu Exato. fiz isso também com áudio de gravações lá do pessoal do comercial, né? Que a gente tem é link também. Mas enfim. Boa, mas é isso aí, é isso aí. Então, assim, pessoal, qual que é a ideia do ETL e do LT? A Pan até adiantou algumas coisas aqui. O ETL, ele é mais lento que o LT. A configuração é mais demorada e cara, dependendo das ferramentas de ETL que são utilizadas, e pode exigir a criação de aplicações personalizadas para atender os requisitos de proteção de dados. E tem um ponto aqui que não está nesse aqui, que é até o material da Amazon, essa tabelinha aqui. O ETL ele tem um ponto aqui que ele traz um pouco mais de governança. O LT você tem que tomar cuidado com pântano de dados. Quando vocês ouvirem pântano de dados, vocês associem a isso, que é muito dado lá espalhado e ninguém sabe como fazer. Isso acontece, tá? Isso acontece. Acontece mesmo. E aí eu trouxe a visão ferramentas aqui. Tem muita ferramenta no mercado, tá? Tem muita ferramenta. Eu vou trazer as que eu já trabalhei, a minha experiência aqui, mas assim, tem muita ferramenta que eu descobri no longo do caminho. Quando a gente pensa lá das camadas de consumo, só com cada camada de consumo, vocês já devem ter ouvido a Salesforce, né? A maior empresa de CRM do mundo. A gente tem Salesforce, a gente tem SAP, a gente tem um Dynamics. Pô, Dynamics lá, o Fleury. Dynamics é uma ferramenta para isso. Social media. Instagram, Facebook, Twitter, Google Analytics também, muito usual. GA. Vocês vão ouvir falar de base de GA. Quando vocês ouvirem GA, vocês podem associar ao Google Analytics. Está no mudo, Pan. Ô, Pri. Alguma coisa. Só tô concordando aqui, Lu. Ah, tá. É porque o pessoal também de marketing trabalha muito com a ferramenta do Google Analytics, né? Então, vou falar para vocês, essa base aqui do Google Analytics é pesada para carregar. É muito pesada. É sério. Ela gera os eventos que a Muito. pessoa tem de acesso, tá? É muito pesada. E a gente tem as planilhas e os bancos de dados. Então, Google Sheets, Excel, Oracle, SQL Server, Cassandra, MongoDB. Beleza? É tudo isso aí, um pouco mais. Eu só tô colocando um pedacinho aqui, tá? Tem muito mais coisa. Mas quem que coloca o nome de Cassandra para um banco de dados, gente? Sei lá, né? Tudo bem, bota Jurema também, ó. E se não tiver o nome já, né? Jurema. É Então, bem provável. e aí, indo para a segunda camada, que é aquela camada lá, lembra? A camada temporária, stage, onde o dado está passando. A gente tem outras ferramentas. Tem as mais tradicionais, informática, que é uma baita ferramenta e conhecida no mercado. Tem a Talent, tem a própria IBM, que é a Data Stage. Clouds nativa. A minha sugestão para quem quiser tirar certificação de cloud, pega uma cloud e estuda ela. Os conceitos daquela cloud vai servir para as outras clouds. O que vai mudar é o nome. Vai por mim. O que vai mudar é o nome. Eu, quando Ô, comecei a estudar. Lucas, Oi. pode falar, desculpa interromper. Eu esqueci de levantar a mão aqui. Não? Tranquilo. O Cloud, vamos por assim, essa parte aí do Dataflow, né, do Cloud, no caso ali é linguagem de programação que você vai usar? Ou é meio que exemplo, tipo um Arbite da vida, um Fivetran? Legal, legal. Essas já são linguagens de programação. Já são baixo nível mesmo. Baixo nível é quando vocês têm que programar, tá? As que são Tipo Python, né? vai ser Python e SQL. Python e SQL. Tá? Um, Legal. um ponto. Essas que eu coloquei modernas e low code, que nem o Nathan comentou, que é a Fivetran, o Arbite, o Revo, você não precisa programar. É meio que Eu plug and uso, play. Você usa? eu uso Facilita, né? Arbite. Pra É, caramba, se eu fosse fazer na manual, era 4 meses pra eu fazer. De dois é, era. exato, exatamente. E assim, eu usei muito. O Marcio, pergunta aí. Eu comento um pouco mais aí sobre o Apache. Está no mudo, Marcio. Deixa se ele. Ixi, eu acho que ele só. Acho que ele tá no mudo ali. Tá. Ele tá até resolvendo alguma treta ali. Ah, tá. Eu vou É. brincar aqui, falar, na minha época não tinha esses negócios no code. É bem isso. E é uma realidade. É uma realidade, tá? A Eu usar. DBT também. É, o Airflow é Python, Python puro. Eu programei, aprendi a programar. Eu programei muito lá na Magalu em Airflow para poder orquestrar nossos modelos. E no Fiori a gente usa o DBT, que já é mais SQL. É um pouco mais friendly. Beleza? Vocês entenderam que aqui tem ferramenta de tudo que é gosto, para quem quiser? Beleza?
Quando a gente entra na camada onde o dado está sendo adicionado lá no Data Warehouse, a gente tem os Data Warehouses modernos, que é Google BigQuery. Eu uso o BigQuery na Doutora Wall, tá? Eu uso Minha, também. eu amo o BigQuery. Eu acho assim, eu não sou muito Perfeito. eu não sou muito assim fã de ferramentas, mas para mim o BigQuery é uma das melhores ferramentas do mercado. Tem um Ele é simples e Databricks, direto, né? exato, simples e direto, o X maravilhoso, e tem um Databricks também, que tem lá o catálogo, o Unity Catalog, que eu vou falar aqui embaixo, que é onde serve para a gente poder fazer esse gerenciamento de dados. Tem um Databricks Notebook. A Databricks ela é muito boa. Assim, eu reconheço que os caras fizeram um trabalho muito legal. Porque eles unificaram muita coisa em uma vertente só. Você não precisa ficar saindo de várias interfaces, com várias abas abertas. Só que é caro. Esse é o ponto. O Databricks está aqui, ó. Ele também é um data house. Você pode guardar. Ele tem um pedaço ali de. Você pode estruturar ele como um data house, como um data lake ou como um data lake house. Essa é a graça do Databricks. Entendeu? E aqui de metadados, que basicamente é gerenciar ali, governança. Você tem o Apache Atlas, que é muito conhecido no mercado. O Unity Catalog, que na minha opinião é um dos melhores produtos que a Databricks já fez. Eu vou trazer aqui para vocês de uma forma técnica, mas é provocando também para vocês estudarem por fora, tá? Para mim, é bom como área de ciência de dados, porque os meus modelos, eu preciso construir um modelo de dado e eu preciso acompanhar a performance dele. E quando eu faço isso, quando eu fazia isso na Magalu, eu tinha que usar no mínimo 3 ferramentas para poder fazer esse acompanhamento. E na Databricks eu faço tudo numa única interface. Eu não tenho que ficar saindo de várias telas. O MLflow já está lá dentro, que é onde eu tenho as minhas métricas estatísticas do modelo. O termo acurácia é tranquilo para vocês, se eu falar acurácia, beleza? Acuracidade, que é a quantidade de vezes que o modelo acerta e quantas vezes ele erra, comparado com uma base real, beleza? Eu tenho a base real e tenho a base do modelo ali de predição. É basicamente comparar o quanto o modelo acerta comparado com a base real, beleza? Então essas métricas é importante para mim. E o Unity Catalog faz muito bem isso. Ele unifica essa parte de produtização de modelo. E aí, para adiantar aqui, que eu vou estourar daqui a pouco mais 2 horas agora com o Iago, a gente tem as camadas de dashboards. Eu trouxe algumas telas para vocês. Iago é especialista em Power BI. Tá? Ele é um cara que conhece muito da ferramenta aí. Tableau, tem o Locker, que é da Google, né? Também. A gente tem o SQL Server para a parte de report. Então você não precisa ter um dash diretamente, mas já foi muito usual. É uma ferramenta do pacote ali da Microsoft. O Dynamics 365, a gente usa muito o Dynamics aqui na empresa. E agora tem o Einstein Analytics também. E aí, como o tema aqui também é falar de IA, tem uma coisa que eu acho bem legal dessas ferramentas. Eu não sei como que tá, o Iago vai saber até falar melhor do que eu, porque eu confesso que eu estou um pouco afastado assim. Mas pelo pouco que eu vi do Einstein Analytics, eu vi que você consegue, com linguagem natural, você vai perguntando ali para o seu relatório e ele já vai montando os relatórios e já vai te dando insights. Ah, todas as ferramentas de DataVis já estão nessa corrida aí, É, né? Todas que entregam, né? Seja o Copilot lá dentro do Power BI. É que de Tableau eu não coloco muita mão no Tableau, né? Então, mas é isso, né? Você conversar com sua base de dados, né? Só que para isso acontecer com acurácia, como você falou, tem que ter o processo de engenharia de dados antes. O processo, o pipeline tem que estar bem estruturado, senão não adianta nada disso na ponta, né? exato. E o legal é assim, Pri, qual que foi sua venda do mês passado? Quais são os seus principais clientes? Quais são as regiões? Você não vai precisar criar um SQL. Você monta lá a pergunta, estrutura a sua pergunta, que é o prompt, e ele vai te dar o resultado. Mas, é o que o Iago falou. Se você não fez o feijão com arroz, se você não resolveu os BOzinhos que estavam lá atrás, ele vai te dar um resultado errado. Aí o pessoal fala, o modelo está alucinando. Mas você não fez o processo de ETL correto ou de LT, você não estruturou seu dado direito para trabalhar. E aí, tem uma galera, assim, tem uma galera aí que é de Big Techs que ficam tentando empurrar pra gente aqui dentro do Fleury coisas desse nível. Só que na minha cabeça, eu falo, cara, a gente está vivendo o nível de estruturação do dado. A gente não chegou ainda nessa etapa. Podemos fazer uma POC, podemos. POC é prova de conceito, né? Antes de você evoluir. Então, assim, podemos fazer, mas a gente não está nesse nível ainda. Então, assim, também tem a questão do qual fase que a sua empresa está. Isso é importante.
que são os dados estruturados e não estruturados? Dados estruturados, em formato tabela, um próprio banco de dados já é um dado estruturado, dependendo ali, se for um data warehouse. E dados não estruturados, geralmente texto, imagem, vídeo, beleza? E tem um dado até semi-estruturado. O JSON, ele é um dado semi-estruturado. Que você tem lá um cabeçalho e no meio você pode ter um formato de dado que não segue uma devida ordem. Tá? Passando aqui. Pessoal, prometo, tá acabando, vou parar de falar. O Data Warehouse não é novo. Ele é desde 1980. Surge a ideia do Data Lake, Natan, Márcio, principalmente para lidar com esse cenário aqui. Cara, a gente está com muito dado, mas a gente também tem muito dado das redes sociais e que a gente não está lidando com eles. O Facebook não é tão antigo assim. A gente está falando de tecnologias a partir de 2005, 2010, vocês concordam? 70% dos dados não são utilizados para fins analíticos, segundo Gartner. Exato. Então, assim, como que a gente faz esse processo? E agora, em 2020, surgiu um conceito que é o Lake House, para tentar um pouco mais resolver a questão do pântano de dados. Porque tem área que, assim, tá tudo bem você ter o dado lá não estruturado, o dado lá separado. Mas tem áreas, vamos pensar assim, processos jurídicos, processos de governança, processos regulamentatórios. Vocês querem que o dado esteja junto ali com um monte de dado? Cara, eu quero a camada mais, assim, de governança possível, de segurança, o dado mais estruturado possível, porque se amanhã ou mais tarde bater alguma auditoria aqui na empresa, eu consigo falar, esse é o dado. E aí tem se misturado um pouco também dos conceitos. Eu não vou entrar muito no Lake House para não confundir a cabeça. O Data House é importante para vocês entenderem. Por isso que eu foquei nele aqui hoje. Beleza? O pessoal, só um complemento aí, eu comentei anteriormente agora que 70% dos dados não são utilizados para fins analíticos. Ou seja, não é utilizado para gerar valor, para ajudar o negócio. Eu queria perguntar e provocá-los, por que vocês acham que isso acontece? Porque não está organizado e não tem ali as pessoas qualificadas, às vezes não tem o budget, às vezes não tem a visão, né? Não tem, acho que é isso, na minha visão. Vou ser mais provocativa, às vezes é falta de interesse estratégico também. Por não ter a consciência, né? Os caras só querem resultado, 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 e esquece do mais importante, organizar, estruturar, né? Olhar a operação. Fala aí, Márcio. Coisas que eu penso também, aí até como liderança, é assim, o profissional brasileiro, a cultura, um pouco da cultura do profissional brasileiro afeta isso. Eu vou trazer o meu ponto de vista, não, na verdade, a minha constatação, tá? Aí com o olhar de quem roda as empresas, que está no dia a dia, entendendo os profissionais. Um ponto ali foi o que o Natan falou, falta de mão de obra, né? Não tem gente... Vocês viram o que eu falei, que é a projeção até o final de 2025, tanto de dados que vão ser gerados, né? A quantidade de profissionais capacitados não acompanha esse ritmo. Então, falta mão de obra qualificada. Mas um outro ponto que é crucial, ao meu ver, falta de gestão e liderança preparada para criar esses produtos de dados, criar essa consciência, essa gestão data-driven, orientada a dados dos negócios. Por quê, pessoal? Vocês concordam comigo? Aí eu vou ter até um tom provocativo, tá? E assim, é o meu ponto de vista. Vocês concordam comigo que quem está em altos cargos em grandes corporações não necessariamente estão lá por competência? Toda certeza. Vocês concordam comigo? Network. Então, infelizmente, como eu vou gerir um time, contratar pessoas, gerir um time orientado a dados / tecnologia, se eu, como tomador de decisão, pessoa estratégica, eu, gestor, não tenho o mínimo conhecimento para isso. Então, vai se deixando esse gap, essas oportunidades, e as empresas que olham para isso, encaram dessa maneira, cara, estão ganhando uma vantagem competitiva, estão tendo mais espaço no mercado e vão ali cada vez mais nadando de braçada, né? Então, são os dois pontos cruciais para mim, ao meu ver, são esses. Falta de mão de obra, que não está acompanhando o volume de dado, e esse segundo fator, gestão.
Não sei o que você acha, Lucas. Polêmico, vocês estão muito polêmicos hoje de manhã, meu. Quase vou comer um pão de queijo aqui. Eu acho que eu posso falar isso aqui, né? Desculpa, eu não posso falar numa palestra lá nas empresas que eu vou, né? Ó, eu concordo 100% com o que vocês trouxeram, assim, e eu concordo também porque vocês têm uma provocação lá, quando a gente olha para os grandes bancos, mudam as cadeiras, mas não mudam os nomes. Pessoa que era diretor de um lado vai para o outro, e do nada, opa, já está aqui. Então, eu acho que tem essa questão, de novo, network. Network, fazer o quê? Network, né? Mas tem um ponto aqui que eu acho que você bateu aqui, o Iago, que é o Data Driven, que a gente falou na primeira mentoria. A gente começou a mentoria falando de Data Driven. Eu sofro pra caramba no Fleury, porque eu sou um cara muito analítico. Eu gosto de levar dado pra minha conversa. Pan tá aqui, ela sabe disso, né, Pan? A gente montou os OKRs lá da área, eu falei assim, tá, mas qual que é o dado histórico? Eu não vou criar um OKR sem ter um dado. Eu não vou tirar o número da minha cabeça. A gente pode tomar decisão sem dado, não tem problema não. Não tô falando que sempre a gente vai ter dado. Pri, quando você for fechar um contrato comigo, tá tudo bem você não ter o dado, porque a sua persuasão vai ajudar. Mas o ponto não é esse. O ponto é assim que quando você traz dado para a conversa ela ganha uma robustez absurda. Quando você chega com uma proposta para mim e fala, olha, meu case, tô fazendo um merchanzinho aqui para você, tá? Meu case é torra-torra, meu case é esse, meu case é a Dr. Awal, espero. Então assim, você traz dado. Você está trazendo um dado. A história muda. O storytelling muda totalmente. Tá? E aí, pessoal, pensando aqui, existem esses conceitos que eu estou mostrando para vocês. Tá? Vocês não vão aprender tudo isso aqui numa mentoria, em 7 mentorias. Mas vocês já sabem mais ou menos o que é. Então, se alguém questionar, Marçô, onde você quer começar a sua estruturação de dados? O que você está usando aí? Qual que é a tecnologia? Você acha que é mais Data House, Data Lake? O que você quer fazer? Você já sabe por onde começar. Você não sabe a execução. E tá tudo bem, eu não sei executar tudo isso aqui. Não sei, de verdade. Talvez até conseguiria fazer algumas coisas aqui, mas levaria muito mais tempo. Então, assim, aquela ideia de, cara, eu sei minhas limitações, sabe? Então, a gente também tem que reconhecer nossas limitações, beleza? E aí, passando um pouco aqui, para acelerar, então, pessoal, o que eu tinha de recapitular aqui para vocês, com base na dúvida da Pan, do Márcio, do Natan da aula passada ali, da mentoria passada, era em cima desse conceito, que eu achei que ficou um pouco solto, tá? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro pedaço. Eu preparei com bastante carinho nessa semana aí. Agora é com o Iago aqui,